than Poatan, but he is experienced. There is a house in charming. Luke Thomas. Pessoal, antes da luta, o que estávamos dizendo sobre isso? O que nós estávamos dizendo sobre isso? Certamente, o que eu estava dizendo durante a transmissão, vocês podem voltar e rever. Eu disse a vocês que eu não ficaria necessariamente surpreso se o Khalil vencesse. Falei isso pra vocês. Não porque eu achasse, mas no geral, ele é um lutador, ele é um strike mais experiente, podemos dizer assim. Ele estava em uma sequência de 5 vitórias. E mais importante também, ele é explosivo, ele é poderoso. A margem de erro de Khalil era muito pequena, muito pequena. E essa foi a maior noite da carreira dele. Agora, há muita coisa sobre Alex. Quanto mais tempo você faz isso, mais difícil se torna mantê-lo. Porque todos podem encontrar pequenas brechas e fraquezas. Mas a forma como ele lança, a intensidade, a explosividade do golpe dele, cara, é como se absolutamente algo pudesse acontecer de fato. E você viu alguns momentos em que ele foi ameaçado um pouco. Alex sofreu um pouco de ameaça com Khalil. Vamos falar sobre isso em um segundo, mas parte disso foi um grande componente de que todos nós vimos realmente o que aconteceu. O que Khalil fez bem nessa luta? Bem, primeiro de tudo, eu acho que ele planejou bem, ele teve tempo para se planejar de alguma forma, ele conseguiu defender alguns dos chutes externos que o Poatan estava tentando aplicar, porque eles estavam em uma postura aberta, podemos dizer assim. Então, era canhoto contra destro. Ele conseguiu lutar com as mãos altas e manter a mão da frente coberta. O gancho esquerdo não foi uma arma super proeminente dessa vez. O gancho de esquerda não foi o mais usado durante a luta. Na verdade, acho que foi mais a mão direita de Poatan, entre outras coisas, e o que fez a maior parte do seu bom trabalho. E isso acabou se tornando um componente maior. E parte disso foi o que vocês viram. Foi tudo isso aí que vocês viram, porque Khalil Humphrey, ele não usou apenas a defesa da mão da frente, mas também o desvio depois da saída. E ele estava até fazendo isso enquanto estava cansando à medida que a luta avançava. Então, ele veio preparado. Ele sabia o que fazer defensivamente, o que ele precisava fazer. Eu acho que, em geral, você pode argumentar com os comentaristas. Eu acho que eu ouvi dizer, eu estava ouvindo a cabine de comentaristas e eles estavam dizendo que ele deveria estar pressionando o Poatan, porque o Poatan não tinha para onde recuar. Ele seria um pouco mais fácil de atingir, mas é mais fácil falar do que fazer, não é verdade? No entanto, como eu mencionei durante a transmissão, isso foi definitivamente como o caso no UFC 306 com Merab e Chan. O Chan tentava lançar algo no Merab, o Merab estava meio que pressionando mais, e comparando, o Poatan é um pouco rígido. Ele tem as mãos assim, mas ele se inclina, ele então recua, então ele escorrega para o lado. Você viu isso, vocês viram alguns escorregões e contragolpes, mas ele realmente se inclina e recua para o lado. E o que você pode fazer no MMA, porque normalmente tem muito espaço para trabalhar. Você poderia argumentar que eles deveriam ter um plano para fazer isso, mas novamente, é muito fácil dizer, é muito fácil falar. Apenas pressione Alex, apenas pressione ele e faça ele andar para trás, como se isso fosse tão simples. Mas não é bem assim que funciona. Então, o que eles tinham planejado era meio que uma antecipação da pressão dele. Me pareceu que esse era o plano de jogo que eles estavam trabalhando. Parecia que eles queriam um lugar para manter a posição quando precisassem fazer com que ele se compromissasse demais para que pudessem atacá-lo. Eles podiam fazer isso com combinações de 3, depois de 4 socos, mas é difícil acertá-lo com um único golpe,
porque ele pode bloquear. É difícil fazer isso. Não é fácil. Porque ele sabe se defender muito bem. Ele consegue bloquear, ele pode se afastar, ele pode fazer o que precisa fazer. Mas 2 golpes você pode lançar o segundo pode chegar, mas mesmo assim ele colocará uma segunda linha de defesa. Mas se você usar uma mão para cobrir e a outra para proteger, para bloquear, isso pode afastar. Isso pode funcionar. Então, apenas se inclinar para trás é o terceiro ou quarto que vai atingir. Eu acho que vocês viram um grande grau disso. Ele foi rápido demais. Ele foi rápido. Eu acho que a velocidade de Hunter também no início deu alguns problemas para o Poatan. A explosividade do Hunter, né, ele foi capaz de reagir rapidamente. De qualquer forma, foi grande ali poder para o Poatan. De qualquer forma, ele conseguiu fazer o que ele queria fazer. Ele conseguiu implementar o seu plano de jogo. Ele conseguiu fazer acontecer. Ele conseguiu fazer dar certo. Eu acho que todos vocês viram muito bem isso. Mas temos que reconhecer também que o Hunter deu alguns problemas ao Poatan. O Hunter ele foi capaz de reagir. Ele conseguiu ter uma reação. Ele conseguiu fazer alguma coisa. Ele deu muitos problemas. Na verdade, a parte interessante dessa luta para mim foi que o Poatan ele não estava conseguindo atacar com aqueles chutes. Ele não estava conseguindo acertar. Ele não estava conseguindo ser efetivo nesse chute. Estava mostrando tudo que ele tinha, mas até aquele ponto a luta estava meio equilibrada. Foram muitos jabs, foram muitas investidas no corpo. Não foi muito tipo, ele acertou com um grande gancho de esquerda, então ele foi abalado. Você sabe, teve que se recuperar. Não era que ele precisava simplesmente acertá-lo ou quebrá-lo lentamente, drenar o adversário. Então, uma vez que ele se tornasse mais móvel, menos explosivo e menos reativo, foi quando o Poatan começou realmente a pressionar, fazendo com que o adversário se super estendesse em seu próprio golpe. E à esquerda, então, contra-atacá-lo. Isso era realmente o que ele estava buscando. E é isso que eu quero dizer sobre o desvio. Foi quando ele conseguiu se desviar, mudar o ângulo, então ir para o ataque. Mas no início, a velocidade, o poder, a combinação dos socos, a defesa dos chutes na perna, a cobertura da mão da frente, cara. Khalil Hunter lutou bem. Ele lutou realmente muito bem. Ele tinha uma tarefa clara em mente. Eu acho que por 2 ou 3 rounds, basicamente, ele performou isso muito bem. Ele neutralizou realmente os chutes na cabeça do Poatan, a ponto do seu corner basicamente dizer para ele parar de chutar. O Glover, acho que falou para o Poatan parar de chutar, de lançar aqueles chutes. Claro, ele lançou mais um pouco depois, mas ele não voltou a usá-los com a mesma frequência. Ele voltou a usar os socos curtos, mas ele lançou um chute médio que foi defendido, então atacou por cima. Ele tinha uma resposta para muitas das armas tradicionais que o Poatan gosta de usar. Isso foi realmente interessante. Isso parece que o desestabilizou em algum momento. Ele teve que reconstruir, que se adaptar do zero no meio da luta. Atrás dos jabs. E foi depois disso que com o jab, o chute na perna, você sabe. Ele começou a colocar essas coisas juntas. Alguns dos golpes curtos no corpo foram muito bons também. Em vez que isso começou a funcionar. Ele começou a partir daí. Ele e sua equipe colocaram em boa condição física. Eu acho que não era um plano de jogo perfeito, mas certamente foi um plano de jogo que teve sucesso. E ao mesmo tempo também, o Khalil Hunter e sua equipe conseguiram também fazer um bom plano de jogo. Eles conseguiram certamente ter sucesso no início. Eles conseguiram neutralizar, fazendo com que o Poatan tivesse que ir mais fundo no seu arsenal, buscar mais ferramentas, nem mesmo truques, mas acho que isso não seria a palavra certa, mas era como se o Poatan estivesse vencendo com uma arma diferente, sabe? Ele venceu com fundamentos sólidos que o salvaram no final. Isso foi realmente incrível. E claro, a experiência dele em lutas pelo cinturão, administrando ali o seu cardio corretamente, concentrado emocionalmente. E eu tenho
um grande apreço também pelo Khalil. O cara entrou nessa luta, acho que foi sua primeira luta fora do Apex em 3 anos. 3 anos lutando apenas na frente das câmeras, pra falar a verdade. E agora foi lutar com um oponente muito difícil, mas isso foi tão diferente. Nós não sabíamos como isso iria afetá-lo, como isso iria desviar o seu foco, seria um pouco demais pra ele. Havia muitas coisas diferentes que ele teve que lidar. Ele passou de um lutador comum, de lutar contra lutadores fracos, para bons lutadores. E agora para disputas de cinturão, para ranqueados. Ele lutava no Apex apenas. E agora lutou pelo título, ele era o 8º do ranking, sem nunca ter enfrentado um cara do top 5 até aquele ponto. Ele vai lá e faz isso contra um dos caras mais assustadores do UFC. Um dos lutadores mais importantes do UFC hoje. Ele tava, dando problemas pra esse cara. Ele tinha respostas para os golpes de Alex. Eu sei que, obviamente, o Izzy já derrotou o Alex na revanche. Claro que ele foi um dos melhores nocautes que já vimos. Mas em termos de lutas, foram até a decisão. Você sabe, eu acho que Izzy, 2 rounds a mais do que ele indo para o quinto. Então, obviamente, esse é outro caso que tava dando problemas pra ele também. Então, Izzy também poderia vencer. Mas como eu diria isso? Ele teve momentos de trocação com o Poatan. Eu não estou falando da primeira luta dele de MMA, não das lutas de kickboxing, claro. Ele venceu, mas a primeira, parece que ele estava pontuando mais. E lembre-se de que ele teve aquele round inteiro em que estava fazendo muito wrestling, não estava pontuando. Mas lembre-se de que aquele round inteiro ele estava fazendo wrestling, estava indo bem. Ele estava dando problemas pro Poatan. E no final a pressão do Poatan, ele não conseguiu conter. Mas, voltando, parecia que o Khalil estava acertando ele de algumas maneiras muito poderosas e assustadoras, certamente pela primeira vez para quem está lutando pelo título dos meios pesados. Khalil Humphrey realmente fez um bom trabalho, mas uma vez que o Poatan começou a implementar o que queria fazer, ele realmente conseguiu fazer o que queria. Mas Khalil, respeito você, respeito a sua equipe, eles fizeram um ótimo plano de jogo. Tenho muito respeito por vocês. Vocês estão de parabéns. E agora vamos aguardar a ver o que vem a seguir para Khalil Humphrey. Mas de qualquer maneira, todo crédito para ele, todo crédito para Alex. Ele lutou contra um dos caras mais durões do UFC, conseguiu mandar bem. E agora todos nós sabemos do que Khalil é feito. Espero que ele consiga trazer muito mais momentos como esses para o octógono.